Hoje é dia 12, quinta-feira, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Muita coisa acontecendo. Ontem, o Supremo Tribunal formou maioria. Nós teremos as redes sociais regulamentadas no Brasil. Já é oficial depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Acontece que durante o julgamento, algo foi dito que realmente assusta muito e a gente precisa fazer uma análise sobre isso. É muito, muito maior do que você possa imaginar. Durante o momento do julgamento, houve um ato falho por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal e exaltação também à China. A gente vai falar sobre isso. O governo, por outro lado, proibiu, crianças abaixo de 16 anos de usar o Instagram no Brasil. Pois é, elevou a classificação do Instagram para 16 anos. E a gente vai falar o que isso implica, qual é o objetivo disso. Outro ponto. Saiu uma pesquisa. E aí a pesquisa é assustadora para a esquerda. Bolsonaro vence Lula fácil. Estranho é que Bolsonaro está inelegível. Por outro lado, o Hugo Mota já começa a romper laços com o governo Lula depois das medidas e afirmou que as medidas do Haddad sobre a economia vão ter uma reação muito ruim do Congresso. Outros partidos já começam, inclusive, a abandonar o governo Lula. Por outro lado, o Donald Trump está enfrentando momentos difíceis lá em Los Angeles e uma informação é de que há um ataque coordenado. As manifestações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos não são orgânicas. E o governo Donald Trump já fala em ajuda do crime organizado mexicano para desestabilizar os Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, os democratas ficaram divididos. Nem a esquerda dos Estados Unidos estão apoiando os protestos e as manifestações que lá estão acontecendo. Outro ponto que a gente vai falar também é o Lula. Depois de uma ordem de prisão, depois de uma comemoração onde o povo tomou as ruas, o Lula faz uma ligação de emergência, ou seja, uma ligação vergonhosa para o Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever no canal, bora bater nossa meta, 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente chega lá. Pessoal, vocês devem estar vendo, eu suando um pouco, de gorro aqui. Eu tô gravando esse vídeo para vocês, agora é 2h20 da manhã. Eu simplesmente não consigo dormir, tô com mais ou menos 38,7 graus de febre, tô gripado demais, mas eu não consigo ficar parado. E se eu consigo conversar, pelo menos eu vou estar aqui conversando. Tá? Então, se eu falar mais calmo, ou se eu tiver mais ofegante, eu peço desculpas, tá? Eu tô com febre, tô um pouquinho capenga, não dormi nada a noite inteira, Tô desde ontem sem dormir, então a cuca não funciona tão bem, mas eu não vou deixar de estar aqui batendo um papo com vocês, tá bom? Bora pra cima? Então, vamos lá falar sobre o que tá rolando na política brasileira. É o seguinte, todo mundo achou que eram bravatas, que eram medidas que o governo Lula vinha anunciando e que a gente não chegaria a tal ponto. Ou seja, que o STF ameaçaria, mas não regularia as redes sociais. Depois de uma ida na Rússia e depois na China, o Lula voltou e disse que vai aplicar o modelo chinês de censura aqui no Brasil. Para qualquer estudioso de política internacional, sabe que o modelo chinês é um modelo de ditadura. Não existe outro caminho. Acontece que o Lula anunciou que vai aplicar esse modelo. Esse vídeo não é de hoje, é de logo depois que o Lula retornou da China. Mas você precisa assistir esse vídeo para entender todo o contexto que tem a ver com o julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal ontem. Esse vídeo
é do Partido Novo. Assistam. Imagine acordar amanhã e descobrir que o Google sumiu. Literalmente. Nada de buscas, nada de mapas, nada de Gmail, nem mesmo YouTube. Agora imagine que o Google sumiu por uma decisão do governo. Parece absurdo, pois na China isso é o dia a dia. E agora o governo brasileiro quer aprender com eles. Lula foi à China pedir ajuda ao ditador Xi Jinping para regular a internet no Brasil. E ele atendeu. O representante do regime comunista vai nos ensinar como fazer isso. Perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. Na China, liberdade digital não existe. Facebook, Instagram, X, YouTube, todos bloqueados. Pesquisa no Google, não existe. Apenas nos sites autorizados pelo partido que controla o que pode e o que não pode ser lido. Críticas ao governo, apagadas. Quem insiste, punido. Usar VPN, crime. Lá a internet é uma ferramenta do Estado, vigiada, censurada e usada para calar quem critica. No Brasil, pelas mãos do STF, a censura já começou. Perfis derrubados, multa por opiniões, rede social sob ameaça de bloqueio. Decisões sem transparência, sem contraditório. Agora o PT quer dar o próximo passo. Aprender com quem já faz censura há décadas. Nunca foi sobre combater fake news. É sobre controlar o que você pode dizer. Quem pode falar e o que pode falar. E o pior, dizem que é pela democracia, mas na verdade é para proteger o sistema corrupto que governa o Brasil. Se a gente não fizer nada, um dia vamos acordar e o que sobrou da nossa liberdade de criticar o governo sumiu. Simples assim. Por que eu quis colocar esse vídeo para vocês? Vocês vão entender que o modelo que está sendo aplicado no Brasil, ele é muito mais grave do que você possa imaginar. A gente tem um modelo, né, de aplicação de medidas absurdamente autoritárias. Tá? Então a gente precisa entender que o modelo chinês nunca poderia ser um modelo a ser seguido no Brasil. China é ditadura e eles falam abertamente em aplicar modelos ditatoriais no Brasil. No próximo bloco, a gente vai falar da decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, pessoal. Precisamos entender o seguinte. Matéria do Conexão Política. Gilmar Mendes diz que redes sociais não são neutras e que exercem influência direta na circulação de conteúdos. O ministro Gilmar Mendes, ele afirmou que na quarta-feira que as plataformas digitais, elas escolhem os conteúdos que vão falar e que ela tem um lado político. E que por ela ter esse lado político, elas precisam ser controladas. A declaração foi feita enquanto Gilmar Mendes declarava o seu voto, onde o STF formou maioria para regulamentar as redes sociais. Agora, um dos pontos mais assustadores é isso aqui. Gilmar Mendes diz que todos no STF, sem exceção, todos no STF, admiram o regime chinês, mas confundiu os líderes do país. É preciso que você entenda isso com muita calma, então preste muita atenção. Nunca fiz um vídeo tão importante quanto esse e nem sei se eu vou ter direito, né, a gravar novos vídeos aqui no canal, que a partir de agora não sei como o YouTube reagirá aos conteúdos que são publicados aqui. O ministro decano mencionou uma frase atribuída a Xi Jinping, mas foi corrigido por Barroso. A citação era de Deng Xiaoping. O ministro Gilmar Mendes se confundiu ao citar a teoria do gato. Você já ouviu da teoria do gato? De Deng Xiaoping, durante o julgamento que analisa as responsabilidades das plataformas digitais. Imediatamente, o Barroso falou, não, essa frase não é do Xi Jinping, é do Deng. Essa frase é do Deng Xiaoping. O Gilmar Mendes citou a expressão, não importa a cor do gato, mas que ele casse o rato. Ou seja, não importa como eu vou te perseguir, não importa como eu vou te eliminar, desde que te elimine, eu usarei. Essa frase é perigosíssima. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o corrigiu, esclarecendo que a frase é de Deng Xiaoping, líder chinês que governou Paris durante os anos 1980. Mas você sabe quem é o Deng Xiaoping? E para que não pairem dúvidas, vocês viram a matéria do Poder 360?
todas as nossas fontes são checadas. Eu quero que vocês ouçam exatamente esse momento. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né, e essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né, eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Quis repetir para que vocês prestem atenção. Você sabe quem é Deng Xiaoping? Deng Xiaoping era o governante que ditava as regras na China durante o massacre da Paz Celestial. Eu sei que se você me acompanha, você viu o último vídeo que eu coloquei sobre o massacre da Paz Celestial. Não se sabe ao certo, mas a estimativa é que mais de 10 mil homens e mulheres, estudantes, foram mortos quando eles fizeram uma manifestação onde eles lutavam por democracia. Em 4 de junho de 1989, a China encerrou de forma brutal o protesto em massa por liberdade e democracia na Paz Celestial. Deixa eu colocar aqui. Na Paz Celestial, que é a Tiananmen, né? Violência militar resultou em centenas e milhares de mortos e feridos, né? E aí, uma cena que ficou épica é de um chinês que parou de frente aos tanques e barrou a continuidade dos tanques, mas ele foi morto. Cerca de 40 mil soldados que haviam sido chamados do norte do país entraram, foram 40 mil armados contra uma população desarmada que clamava por democracia. Foram massacrados. Depois de tudo isso, né, quando o Deng Xiaoping, que iniciou um movimento chamado denguismo, o Deng Xiaoping foi perguntado sobre se ele não se envergonhava de ter mandado matar tantas pessoas que clamavam pela democracia. Ele disse que não importa a cor do gato. O que importa é que ele casse o rato. Sim, a frase é do Deng Xiaoping. E a China controlou toda a mídia, todo o discurso. E como a China apagou da memória o massacre da Paz Celestial, que completa 30 anos. A repressão do exército chinês aos protestos pró-democracia de 1989 deixaram milhares. A expectativa é que passou de 10 mil mortos. E até hoje não se sabe o número oficial de vítimas, porque nós estamos falando de um regime ditatorial. Este regime, segundo os ministros do Supremo, todos eles, né, admiram o modelo chinês. Teve um momento em que um deputado federal, Maurício do Vôlei, fez uma publicação de um momento em que escapuliu-se uma certa frase. O ministro do STF, o Barroso, presidente, deixou escapulir que eles deveriam aplicar um modelo de censura. Imediatamente foi corrigido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas foi só um ato falho, tá, gente? Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Here I come. Oh, here I come. A censura. Ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão. Eu acho que fazer análise do que pode e do que não pode. Também, no mesmo dia, você pode achar que é coincidência ou não, o governo Lula eleva a classificação indicativa do Instagram para 16 anos no Brasil. No mesmo dia, o Macron, lá na França, poucos dias depois de estar com o Lula, também anuncia a proibição de redes sociais para menores de 16 anos.
Por quê? Porque eles não querem que a informação chegue até os menores. Afinal, há uma debandada muito grande dos jovens para a direita. E aí, o objetivo é óbvio, é claro. Esse espectro político está incomodando. Mas a gente precisa entender o seguinte. É um modus operandi. Não é à toa que eles querem tanto regular as redes. Acaba de sair uma pesquisa. Bolsonaro venceria Lula nos 2 turnos de 2026 e ganharia de Alckmin com mais de 20 pontos, aponta Futura Inteligência. Ou seja, os gráficos são esse aqui. Bolsonaro com 41%, Lula com 31%, que eu já acho absurdo. Ninguém, branco e nulo, 8,7%. E aí entra 2 detalhes aqui. Ratinho Júnior com 8,2% e Ronaldo Caiado com 5,8%. O que equivale aqui a mais 14 pontos. Você acha que alguém que vota em Caiado ou Ratinho Júnior votaria no Lula algum dia? Ou seja, é impossível, dentro de eleições justas, o Lula vencer qualquer resultado eleitoral. Já no segundo turno, o Bolsonaro abriria quase 10 pontos percentuais em relação a Lula. Sabe por que o Bolsonaro tem que ser retirado do jogo? Porque ele venceria a partida. E aí, não é por redes sociais, não é pelas nossas crianças, não é pelo bem do Brasil. É para manter esse sistema que aí está. Mas todo mundo sabe que esse sistema que aí está não se sustenta. Olha só isso aqui. Matéria da Folha de São Paulo. Mota diz que medidas de Haddad devem ter reação muito ruim e que não serve a projeto político do governo. Parece que o Hugo Mota não está satisfeito. Afinal, o Hugo Mota está entre a cruz e a espada. De um lado, o governo Lula o pressiona. Do outro, o STF o pressiona. Do outro, a oposição o pressiona. Do outro, o mercado financeiro o pressiona. O Hugo Mota literalmente está dentro de uma panela de pressão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse nesta quarta-feira que as medidas apresentadas pelo Haddad como alternativa ao aumento do IOF devem ter reação muito ruim no Congresso. Mota disse que não serve a projeto político de ninguém e que a responsabilidade que tem no cargo de presidente da Câmara é garantir ao país condições de crescer e prosperar. Então abre o impeachment do Lula. Simples assim, está na sua mão. Se você quer que o Brasil cresça e possa prosperar, abra o impeachment do Lula. Afinal, né? Você tem esse poder. Pedidos? Tem. Então é simples resolver o problema. O modelo do Haddad não prospera no Brasil. O modelo econômico de gastos exacerbados, de não observância dos modelos liberais, vai destruir o Brasil. Pessoal, a gente precisa falar sobre isso aqui também, né? Os protestos dos imigrantes lá nos Estados Unidos já foram agora para Filadélfia. Ou seja, pessoas, né, que defendem os imigrantes ilegais estão tomando as ruas. Protestos violentos. Não se engane, né? Esse protesto aqui em Austin, Texas, tá todo ordeiro, tá todo tranquilo. Não se engane. Os protestos que aconteceram até agora em Los Angeles tiveram repercussão gigantesca, porque foram protestos violentos, gravíssimos. E isso tem um porquê. Querem desestabilizar o governo Donald Trump. Lá no Texas, Austin, Dallas, já começou os protestos. E olha só, quanto a esses protestos, eles não estão organicamente se espalhando. Parecem ter sido planejados há muito tempo. É a esquerda coordenando para desestabilizar o governo Trump. E agora a resposta do Trump, sabe qual vai ser? A mesma que o governo brasileiro, a mesma que o STF está dando aqui. Já começaram as prisões. Não há nada de orgânico neles. O caos estourou no Texas esta noite. O Texas não brinca. Houve prisões em massa esta noite, enquanto a violência atingia Dallas e Austin, no Texas. Houve protestos de Dallas, começaram esta noite, também no centro de Austin, Texas. Quem será o próximo? As tensões continuam a ferver em solo americano, a ponto de saírem do controle. Ou seja, eles querem que essas manifestações cheguem a um nível
tão grande que vai começar um banho de sangue. Eles querem isso. Eles estão esperando. Isso aqui é articulado. A esquerda está colocando massa de manobra, imigrantes ilegais, para que comece uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Isso é gravíssimo, tá? E o Donald Trump, se ele não souber agir, ele vai perder a estribeira. Ele vai ter que dar uma resposta dura, mandando todos os manifestantes para a cadeia. É isso. Polícia de Los Angeles inicia prisões em massa após ataques, após um toque de recolher. Protestos seguem pelo 6º dia seguido. Polícia de Los Angeles iniciou prisões em massa de manifestantes depois que um toque de recolher entrou em vigor em parte do centro da cidade, segundo anunciou a própria CNN. O número de detenções já é de pelo menos 378 pessoas nos últimos 4 dias, incluindo quase 200 prisões somente na terça-feira. Todos de esquerda. Todos, né? Segundo Marco Rubio, coordenados por facções. Não é orgânico. Não é orgânico. É o que o Marco Rubio falou. E aí a ideia é que eles querem desestabilizar o governo Trump. Então o governo Trump vai ter que agir. E a medida seria o quê? O Donald Trump ia aproveitar que houve um racha dentro dos democratas. Pois é. Protesto divide democratas e escanteia problemas do governo Trump. Ou seja, o envio de tropas federais para a Califórnia pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu o embate político entre republicanos e democratas em torno de temas sensíveis, como a imigração, segurança pública e os limites da autoridade presidencial. A decisão foi tomada após a eclosão de protestos em Los Angeles na última sexta-feira, desencadeado por operações de serviço de imigração na alfândega no ICE. Agora, o Donald Trump pode enquadrar esses grupos como grupos terroristas. Ele pode simplesmente dizer que estão atentando contra a instituição ICE. Ele já pediu que o Holland, que é o coronel ali da fronteira, peça a prisão, né, do Gavin Newsom, que é o presidente, que é o governador do estado. E aí é a hora, né, do Donald Trump tomar as medidas iguais, né, foram tomadas aqui. Ou seja, aqui no Brasil é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde o chicote muda de mão. E isso vai acontecer na mesma maneira que estão fazendo contra a direita aqui. E aí a preocupação deles é porque o Donald Trump está fazendo o correto. Todo mundo fez projeções absurdas e, igual o caso Milley, o Donald Trump está batendo um bolão aqui. Estável, inflação nos Estados Unidos em maio fica abaixo das projeções do mercado. Ou seja, o Donald Trump está dando um dane-se para a opinião do mercado, está dando um dane-se para a opinião desses analistas esquerdistas aí e está fazendo o modelo Milley lá nos Estados Unidos e o modelo Bukele. Pois é, daqui a um ano você escutará como estará os Estados Unidos e a aprovação do Donald Trump como estará. Como eu falei do Milley, é bom você entender aqui. A Unicef, órgão altamente esquerdista, teve que reconhecer. A Unicef admite que a Argentina de Milley já tirou, né, da pobreza 1,7 milhões de crianças. É algo digno de se destacar, o que disse a Unicef. Contra fatos não há argumentos. O ajuste fiscal do Milley causou profundas mudanças na Argentina e a redução de crianças na pobreza é escancarada. E agora é a Unicef que fez o reconhecimento, né, de que a pobreza caiu, né, de 38%, né, lá na Argentina. Ou seja, apresentou dados amplamente positivos. Você não verá, de forma alguma, jamais você verá algum esquerdista defendendo o Milley. Nunca foi pelas crianças que estão saindo da pobreza. O Banco Mundial emitiu uma nota à época que o Bolsonaro aqui no Brasil foi o melhor gestor de combate à pobreza durante a pandemia. O Banco Mundial que falou. Mas nenhum esquerdista reconhece. Ou seja, essa turma é a da indignação seletiva. E aí, como a gente falou de Argentina, depois da determinação da prisão da Cristina Kirchner, que é muito bem feito, porque é assim, gente de direita, não, mas foi golpe, falou aquilo, crime de ódio, falou tal coisa.
Já esquerdista não é corrupção mesmo. O Lula envergonha o Brasil mais uma vez. Lula liga para Cristina Kirchner e presta apoio após condenação. Você sabe o que a Cristina Kirchner fez? A Cristina Kirchner roubou, né? Participou. Isso aqui, agora pode chamar ela de ladra, sim. Ladra, né? Igual quando a gente criança a gente chamava de roubona. Roubona, né? Ela, segundo a Suprema Corte, sem recurso, trânsito e julgado, roubou mais de 1 bilhão do povo argentino. E depois disso, o Lula liga lá para dar solidariedade, não ao povo argentino, mas a Cristina Kirchner. Daqui a pouquinho tá mandando um jatinho para buscar ela, dizendo que ela é perseguida política, igual aconteceu no Peru. E aí, a imagem do Brasil, né, é o antro da impunidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nessa quarta-feira para Cristina Kirchner para prestar solidariedade. Nessa terça-feira, a Suprema Corte da Argentina rejeitou um recurso apresentado pela ex-presidente do país e confirmou a condenação dela por corrupção. E o Lula ainda fala, na maior cara de pau, né? Abre aspas. Vou até colocar na tela. Telefonei hoje, no final da tarde, para a companheira Cristina Kirchner e manifestei toda a minha solidariedade. Falei da importância de que se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando, escreveu o petista na rede social X do Elon Musk, né? Engraçado, eles gostam de usar o X, né? É uma vergonha, uma absurda vergonha. Enquanto isso, o povo argentino nas ruas comemorando, falando show esquerda maldita, show esquerda corrupta. Nada me assusta se amanhã a Cristina Kirchner chegar aqui no Brasil, num jatinho da fábrica. Literalmente, isso não me assustaria em nada. Nada. E aí, é errado da minha parte, né, sentir orgulho do povo argentino e do presidente da Argentina? Sentir orgulho, né, do que eles estão passando e me envergonhar do que nós brasileiros estamos passando? É normal da minha parte? Você também sente isso? Ou só eu que sinto? Eu me sinto feliz de ver esse povo comemorando um corrupto indo pra cadeia. E me sinto envergonhado de saber que o presidente da República liga para passar afagos a uma corrupta. E por fim, né, é importante a gente confirmar aqui também que o Milei foi ovacionado no parlamento de Israel, enquanto o presidente daqui, sabe o que ele quer? Quer romper laços, quer romper relações com Israel. Olha a que nível chegamos. Olha o nível, né, de disfarçatez que nós chegamos, né? Então o Brasil realmente está indo no caminho absolutamente errado. Vamos lá, pessoal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, formalizou de vez o pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli da Itália para cumprimento de pena. O Hugo Mota, que é o deputado presidente da Câmara, ele colocou uma carga explosiva no colo do Congresso e do STF. Depois de pressão da oposição, inclusive de um discurso bonito do André Fernandes, o Hugo Mota, ele resolveu deixar o plenário decidir sobre a cassação e prisão da Carla Zambelli. Sabe o que ele fez? Aplicou a Constituição. Nada mais do que isso. Deputada foragida, né? O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta quarta-feira ao Ministério da Justiça o pedido formal da extradição da deputada Carla Zambelli. A solicitação tem como destino a República Italiana, país onde Zambelli estaria foragido desde que deixou o Brasil. Quem define não é o governo. Lembrando que o governo da Itália hoje está com a Meloni, que é de direita. Mas é a justiça italiana quem define. Um deputado esquerdista já disse que vai trabalhar para extraditar a Carla Zambelli. Só que a chance desse pedido ser rejeitado é possível também. Embora o caso da Carla Zambelli seja diferente, como, por exemplo, do Oswaldo Eustáquio. E olha só, interessante isso aqui. No mesmo dia que o Moraes oficializa o pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli, a Espanha rejeita o recurso vergonhoso
Vergonhoso. Para quem é da área do direito, um recurso vergonhoso. Coisa digna de estagiário do primeiro período. Espanha rejeita recurso do Brasil e sepulta a extradição de Oswaldo Eustáquio. O Tribunal Espanhol rejeitou novamente um recurso do Brasil e não há mais possibilidade de recorrer, segundo 3 fontes do governo confirmaram a coluna. Ou seja, Oswaldo Eustáquio, oficialmente, pelo governo da Espanha, pela Justiça da Espanha, é um perseguido político e foi rejeitada a extradição. Simples assim. É diferente da Carla Zambelli, porque o Oswaldo Eustáquio foram opiniões. A Carla Zambelli foram crimes materiais comuns. Mas há um questionamento sobre a parcialidade do juiz que a julgou, né? Então, vamos acompanhar esse caso da Carla Zambelli e vamos ver como vai ser o resultado final, né, de tudo isso aí. Espero, né, que a Espanha, que a Itália siga sempre a mais pura e lídima justiça. Quanto ao recurso vergonhoso que eu falei, olha só, é básico. A justiça brasileira pediu à Espanha a extradição do Oswaldo Eustáquio. Lá, a justiça brasileira não é nada. Quem cumpre tudo é a justiça espanhola. A partir do momento que chegou o pedido de extradição lá do Oswaldo Eustáquio, quem figura como autor da ação é o Ministério Público espanhol. E quem é o réu da ação? É o Oswaldo Eustáquio. O Ministério Público disse que o Oswaldo Eustáquio é só um perseguido político e pediu a extinção da ação. Quem recorreu foi o Brasil. Sim, não o ministro Alexandre de Moraes, não o Ministério Público lá da Espanha. O único que poderia recorrer é o Ministério Público espanhol. Quem recorreu? A AGU aqui do Brasil. Tomou uma aula de direito. A justiça espanhola falou: por que vocês estão recorrendo? Vocês nem fazem parte do processo. Vocês não têm prerrogativa nenhuma aqui dentro da Espanha. Esse seu recurso é uma vergonha. E aí, o recurso caiu. Né? Bem típico do Brasil, né? Pessoal, obrigado, tá? Obrigado pela confiança, pela credibilidade, tendo em vista, né, a febre que eu tô, até que eu gravei direitinho para vocês. Se você ficou até o final e gostou, coloca no comentário, tirando as fungadas aqui de nariz aqui, né? Típico de uma gripe, né? Acho que foi tudo bem. Bom, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.